Pela vitória na primeira secretaria da Casa. Deputado Alfredo Sirques, por 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o que me traz aqui é a possibilidade de continuar debatendo uma questão que foi suscitada hoje pela manhã, na sessão que é costumeiramente dedicada a votar projetos de lei e projetos de decreto legislativo relativo a temas de política internacional. Em nome da liderança do Partido Verde, tive a oportunidade de subir essa tribuna para pedir a exclusão da ordem do dia do projeto de decreto legislativo número 1351-A de 2008, que aprova, dá a chancela do Poder Legislativo brasileiro ao Tratado de Extradição, firmado entre o Brasil e a República Popular da China. Fiz isso representando a bancada do Partido Verde, no sentido de termos a oportunidade de estudar melhor, nessa legislatura, a íntegra desse tratado de extradição e analisar melhor as consequências disso. Essa tomada de posição não significa que nós vamos necessariamente nos opor a qualquer tipo de tratado de extradição entre o Brasil e a República Popular da China. Significa, nesse momento, apenas que desejamos examinar com mais cuidado e com toda a isenção essa questão. E vou procurar explicar por quê. Em primeiro lugar, é do conhecimento de todos que ali existe um regime autoritário. Trata-se de um país com o qual nós temos boas relações diplomáticas e excelentes relações comerciais, mas, no caso, nosso poder legislativo, representante do povo brasileiro, não podemos ignorar o fato de que há uma violação sistemática de direitos humanos, que não existem as liberdades democráticas básicas, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de organização política, eleições livres. Então, e existem casos que se tornam até simbólicos. Eu citaria do Prêmio Nobel da Paz, Lin Xiaobo, que é um escritor preso claramente por delito de opinião há muitos anos, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, não pôde ir para receber na Noruega esse prêmio, permaneceu preso em condições até mais severas do que ele se encontrava anteriormente, e a sua família também vem sofrendo uma série de coerções. Todos nós que combatemos com energia a ditadura militar sabemos o preço da liberdade. E a democracia, a liberdade de expressão, embora a democracia possa assumir formas diferentes, mas as liberdades democráticas, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de organização política são universais e indivisíveis. Então, existe essa questão em relação à República Popular da China. Não impede que com ela tenhamos um tratado de extradição, porque, evidentemente, podem haver crimes graves de natureza comum que necessitem que um país tenha a possibilidade de pedir ao outro a extradição para efeito de julgamento desses criminosos. Porém, penso que devemos tomar cuidados redobrados nessa matéria em função das características do regime da República Popular da China. Então, eu vou explicar exatamente o que me preocupa. O tratado foi feito com cuidado. O Itamaraty tem um corpo de pessoas extremamente competentes e que também tiveram as mesmas preocupações que eu coloco aí. Então, ele claramente exclui a possibilidade, evidentemente, de extradição por motivo político. E dá também a qualquer um dos governos, dos dois governos, a possibilidade e a vênia de recusar a extradição. O que me preocupa é uma questão muito específica. São duas que são interligadas entre si, como os senhores deputados e as senhoras deputadas hão de perceber. Em primeiro lugar, tem sido praxe do regime chinês
de acusar dissidentes políticos de crimes comuns. Então, há vários casos de pessoas que são dissidentes políticos, são opositores, digamos assim, ao regime autoritário que ali domina, e que são acusados de crimes comuns. E que isso, eventualmente, pode se refletir contra um eventual exilado político que esteja aqui e seja, no caso de um país que não tem os mecanismos de Estado de Direito assegurados, não tem um judiciário verdadeiramente independente, está tudo subordinado à égide de um partido único, pode haver o caso de alguém que que esteja exilado, que se peça a sua extradição, alegando a prática de algum crime comum. O que acontece? Isso é um problema que diz respeito não apenas a essa questão, mas aos nossos tratados de extradição de uma maneira geral. A partir do momento que existe um pedido de prisão preventiva pela Interpol de qualquer estrangeiro, a praxe tem sido a sua prisão imediata e ele fica preso até o momento do Supremo Tribunal Federal decidir se concede ou não concede o pedido de extradição. No Tratado de Extradição, está claramente previsto uma fase onde, antes mesmo de se receber o pedido de extradição por parte das autoridades diplomáticas de qualquer um dos dois países, essa pessoa poderia ser presa pelo prazo, preventivamente, poderia ser presa pelo prazo de 60 dias, prorrogáveis por outros 15. Então, de lambuja, esse cidadão, suponhamos que seja um dissidente político acusado de roubo de carro, porque assim conveio a polícia política desse país, ele chega à ordem de detenção, ele é imediatamente preso, para início de conversa, 75 dias preso. Depois, chega o pedido de extradição, ele permanece preso por tempo indeterminado, até que o Supremo Tribunal Federal decida da extradição ou da não extradição daquele acusado. Eu acompanhei 2 casos de italianos, não vou me referir ao caso da estatística mais recente, refiro-me especificamente ao caso de Pietro Mantini e de Luciano Pettina, 2 militantes da organização italiana Lotta Continua, que foram presos depois de morarem no nosso país e terem filhos brasileiros, 20 anos de residência no país e filhos brasileiros, foram presos e permaneceram entre 1 ano e meio e 2 anos, até que, finalmente, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela sua não extradição, considerando que os delitos dos quais eles eram acusados na Itália eram claramente delitos políticos, manifestações onde houve, de fato, violência de ambas as partes, ocorridas nos anos 70 e por aí. Mas essas 2 pessoas que terminaram, de fato, sendo libertadas, o nome da organização italiana era Autonomia Operaia, não tinha me enganado, Autonomia Operaia, esses 2 cidadãos passaram mais de 1 ano presos, né? E depois foram libertados, mas imagina uma pessoa passar mais de 1 ano presa em função de um pedido de um outro país, que, na verdade, é uma prisão administrativa, por assim dizer. Existe na legislação brasileira um dispositivo legal que precisa ser revisto, e vou concluir me referindo a isso, precisa ser revisto, que determina que, obrigatoriamente, qualquer estrangeiro sobre o qual haja um pedido de extradição, ele seja preso e permaneça preso até que o Supremo Tribunal Federal conclua pela sua extradição ou pela sua libertação. Eu penso que esse dispositivo teria que ser flexibilizado. Teria que haver, não no caso de terroristas, não no caso de pessoas que são suspeitas de assassinato ou um crime desse tipo, mas, em outros casos, a possibilidade desses estrangeiros aguardarem em liberdade,
sob controle, tendo que se apresentar, mas em liberdade, essa decisão do Supremo. Então, enquanto já concluo, senhor presidente, enquanto não houver essa possibilidade, penso ser temerário colocar em vigor um tratado de extradição com a República Popular da China pelas razões que me referi aqui. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Eudes Xavier, do PT do Ceará, por 3 minutos. Pedimos ao deputado um pouco de compreensão, que o nosso tempo está limitado. 3 minutos. Espere, vai ter 3 minutos.